Eu devia ter escutado meu pai. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos neste canal. Temos que começar com a vibe bem lá em cima, porque o tema do vídeo de hoje é pesado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, todos esses recados que vocês sabem que é muito importante, que ajuda a gente a crescer. Deixem seus comentários também sobre os livros, se vocês já leram esses livros, se vocês não leram esses livros. O que vocês acham? Se leram, a opinião de vocês. Deixem aí. Quem não me conhece, eu sou a Mari. Esse é o Mari Entre Linhas. Eu espero que vocês gostem deste vídeo de hoje. Espero que gostem desses conteúdos. Se vocês gostam de literatura, me sigam por aí. Bom, estou participando do desafio da Dora Santos Marques, que é uma youtuber aqui de Portugal, uma booktuber de Portugal. E o desafio é ler da hashtag UOL79, é sobre o Holocausto. Já falei isso no primeiro vídeo, já falei isso no segundo vídeo, então o desafio é ler livros com a temática da Segunda Guerra Mundial. Escolhi 3 livros finos, né? Que aí é fácil, ler rápido, mas não tanto. Quais são os livros, né? O Diário de Anne Frank, O Maus e O Rapaz do Pijama Ciscas. O Diário de Anne Frank, vamos começar por ele. Eu escolhi essa versão, que é uma versão de quadrinhos, por 2 motivos. Primeiro, porque é mesmo muito bonita, tem ilustrações muito bonitas, a leitura é fluida, tem também páginas com leitura, com bastante texto na página toda. São poucas, até aqui, mais para o final. Tem algumas páginas que é texto na página toda. Ele é um livro curto, bem curto. No total, contando aqui a parte do Nota dos Autores, tem 155 páginas, então é muito, muito curtinho. Mas eu achei que era uma edição muito bonita, uma edição para a gente ter que, por ser bonito, por ser de quadrinhos, e porque eu tinha certeza que a minha filha ia ler. Intuição de mãe, né? E realmente ela leu. E gostou da leitura e eu espero que todo mundo aqui em casa leia, porque é um livro importante para saber que existe, para conhecer, sabe? Mas, para mim, acho que porque ela tem alguns conflitos com a mãe, e acho que eu tô mais no papel de mãe, porque ela tem 13 anos ali no começo, ela passa mais ou menos 1 ano no anexo que eles têm lá, que eles chamam de anexo, que é o esconderijo deles. Ela passa 1 ano e um pouco mais de 1 ano. E quando começa, é antes dela ir para esse anexo, e ela tem 13 anos. E a minha filha tem 13 anos. Então, eu acho que eu tô mais nessa vibe de mãe. Então, eu não sei, não me identifiquei muito com a personagem. Já conversei com outras pessoas, tem gente que ama demais esse livro. Então, não sei se é por ser nessa versão, nessa edição, por ser quadrinhos, por ser essa edição especificamente, por ser este momento, porque os outros eram muito bons. Não sei, mas assim, pra mim não foi aquele maravilhoso livro, não. Mas tem aí a possibilidade de eu ter o outro livro, ou de pegar emprestado, ler o outro e ver se, de repente, é só um momento. Né, Kiron? Você vai ler também?
A gente tem que sempre ter uma pausinha aqui pro Quirón, né? O Maus, eu já tenho minha opinião sobre ele, já deixei alguns insights, algumas ideias aí do que eu tive com relação a esse livro. É um livro muito bom, também é um livro de quadrinhos. Aquela pessoa que gosta, né, de uma história em quadrinhos. Mas não é. Na verdade, esse não é nem a questão de ser de quadrinhos, porque ele é de quadrinhos, mas ele é muito pesado. Perto do Diário da Anne Frank, perto desse outro aqui. Aquele ele conta minuciosamente detalhes da guerra, porque ao contrário dos outros dois livros, dos outros dois personagens principais dos outros livros, aquele personagem principal é um adulto. Então, esse personagem principal, ele passou por todo o processo da guerra. Os outros dois livros, os personagens são crianças. Então, eles, de uma certa forma, eles eram poupados um pouco daquele terror todo, né? Eram mais frágeis, mas não tem a mesma vivência. E aquilo é a história de um sobrevivente, uma história real de um sobrevivente. Então ele conta todo o processo, tudo que ele passou, e ele passa por tudo. Ele muda em vários lugares. Eu já falei mais sobre ele e não vou falar mais do Maus, porque eu acho que foi o livro favorito que eu li até agora esse ano, nesse começo de ano, e é muito bom, recomendo. E este aqui, que é o Rapaz do Pijamas Riscas, do John Boyne. Ele teve um filme em 2008. Em 2008, eu tinha um filho bebê. E meu primeiro filho, né? Então, a partir desse ano, eu me tornei mãe no finalzinho de 2007. E então, filmes com crianças eram coisas que eu evitava. A não ser filmes infantis mesmo, né? Mas filmes trágicos, filmes que as crianças possivelmente morrem ou que possa acontecer algum sofrimento relacionado às crianças, eu evitava e eu evito ainda, mas eu tinha essa vontade. Hoje meus filhos já são maiorzinhos. O João tem exatamente a idade do personagem aqui, mas eu acho que hoje eu já tenho maturidade suficiente, ou não, para lidar com isso e separar o meu filho e a minha vivência do personagem. Ou eu tento, não sei. Mas eu tenho essa impressão de que 15 anos atrás, 16, 17, não, menos, né? Ao contrário. 15 anos atrás, que é a idade do filme, pra cá, de 15 anos pra cá, eu acho que eu tinha essa coisa de entrar ali no personagem e sofrer demais. E isso não só com filmes, mas também com filmes, sabe? Assim, claro que com notícias reais era pior, era muito pior. Eu sofria, eu chorava, eu ficava pensando naquilo, eu ficava mal mesmo. Se eu soubesse de coisas difíceis, ruins que estavam acontecendo no mundo, eu ficava muito deprê no começo da minha maternidade. E hoje acho que eu não sei por quê. Não sei se é terapia, se é aprender a lidar com as coisas, maturidade.
Acho que eu cresci, né? Mariana de 27 anos e a Mariana de 40, elas são bem diferentes. E esse livro, O Rapaz do Pijamas Riscas, que no Brasil é traduzido O Menino do Pijama Listrado, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é assim... Ele é divertido, ele é muito engraçado. Você fica assim, gente, ele é assim, é uma história de uma criança que dá a impressão de que é a própria criança que está contando. Não é, né? Tem um narrador, mas a gente tem o diálogo, os pensamentos dele, a percepção, e tem também uma pequena, claro, porque ele é criança e durante todo o livro ele continua sendo criança. Passa mais ou menos 1 ano e pouquinho da vida dele. E a impressão que a gente tem é que ele começa a perceber algumas coisas. Porque no começo, até aqui embaixo, diz assim, uma história de inocência num mundo de ignorância. Aqui, meio com um subtítulo. E é muita inocência. Então ele é muito inocente, ele não sabe, ele nem sabe quem é o senhor lá da guerra, o líder lá da Alemanha. Ele vai na casa dele, porque o pai dele se torna general e vai comandante do exército, e vai para ter uma casa lá do lado do campo de concentração, que essa é a história, né? Ele se muda da casa dele para uma casa que fica ao lado do campo de concentração, e ele não sabe falar direito o nome do campo de concentração, e ele teima que ele quer voltar para a casa dele, como se fosse uma coisa assim muito simples. Não, peraí, vou falar com meu pai. Isso aqui não tá certo, eu não tô gostando de viver aqui, eu vou voltar, quero voltar para minha casa. E ele fala muito da casa grande dele. Então, assim, são coisas de inocência de criança mesmo, de não ter a menor ideia do que está acontecendo no mundo. Que tem uma guerra ali acontecendo e que está ali na casa dele praticamente, né? Porque ele morava em Berlim e ele se muda para o lado do campo de Auschwitz. E é muito, muito interessante. E assim, eu também sou meio lerda, né? E aí, quando eu li aqui, demorou para eu entender que era mesmo lá em Auschwitz. Mas, enfim, né? Porque também eu não sabia muito sobre o livro, não. Meu pai me disse, não assista este filme. E eu segui à risca, não assisti o filme. E eu também nunca pesquisei muito, nunca li sobre esse assunto da guerra. Estou iniciando agora. E espero colocar aí nas minhas leituras anuais, sempre um pouquinho, né? Mas o livro é muito engraçado, até o finalzinho, assim. É o menino do outro lado, que seria o Bruno, e aqui é o outro. O nome dele é Shemal. E o menino, o Bruno, que é o personagem principal, que é esse menino que tem toda essa inocência, toda essa fantasia de que a vida dele era ótima lá, e ele conta isso várias vezes. Ele conta com detalhes, assim, ele tem alguma, como se fosse uma ideia fixa, assim, do mundinho dele, né? Então ele fala, a minha casa tem 5 andares, contando do porão até a janela lá de cima, o quartinho lá de cima. E ele conta isso várias vezes. E perto das ruas, na rua perto onde fica a minha casa, tem bancas de frutas e verduras. E tá sempre muito cheio de gente. Se você passar lá aos sábados, você tem encontrões assim, com as pessoas, você esbarra nas pessoas. Então ele conta isso muitas vezes, ele repete as mesmas frases. Eu tenho 3 amigos.
e um dos amigos é ruivo. E aí quando vai chegando no final ele já não lembra mais quem são os amigos, porque ele passou tanto tempo ali, pra ele, né? Pra quem tem 10 anos, 1 ano é muito tempo. E aí quando chega no finalzinho, no capítulo 18, 19, que é onde a gente vê o finalzinho da história mesmo e percebe a parte difícil. Não chorei, eu consegui. Eu imagino que o filme deve ser mais triste, mais dramático e ter mais o desespero da mãe, do pai, coisas assim. Deve ser pior. Mas eu gostei muito desse livro. Gostei muito desse livro. Se quiser ler um livro bonitinho, tem umas partes muito engraçadas dele e muito rápido de ler, né? Muito curto, não tem nem 200 páginas o livro. É esse. Rapaz, Pijamas Riscas vai ficar marcado na minha vida aí como uma das melhores leituras. Por enquanto, né? Vamos ver o que esse ano nos aguarda aí, o que eu vou ler. Mas sobre a Segunda Guerra Mundial, provavelmente só o ano que vem. Me digam aí o que vocês acham, o que vocês têm lido, o que vocês já leram sobre a Segunda Guerra Mundial ou filmes. Se vocês viram esse filme do Menino do Pijamas Riscas. Misturei os dois títulos, né? Porque no Brasil é o Menino do Pijama Listrado e em Portugal é o Rapaz do Pijamas Riscas. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.